Olá, boa tarde. Terça-feira, 31 de outubro. Hoje completa 500 anos da Reforma Protestante e você vai ver um especial produzido pela Ubra que retrata a Reforma Luterana através da arte. Quando nós falamos de Reforma Luterana, uma das questões básicas e importantes que nós temos que falar sempre é sobre a questão da liberdade. Houve uma transformação em todas as áreas do conhecimento. Desde os seus primeiros escritos, como reformador, Lutero passa a enfatizar a importância da educação das crianças e dos jovens. O Lucas Cranach é uma engrenagem dentro do processo da reforma. A comemoração dos 100 anos de atividades da Cacisca em Cachoeira do Sul. A homenagem será para os líderes que ajudaram a escrever a história da entidade. A identificar para reconhecer e homenagear as pessoas que construíram o desenvolvimento de Cachoeira do Sul, da região, que participaram dos principais fóruns de debate e defenderam bandeiras que, ao passar dos anos, trouxeram benefícios para o setor empresarial e para a sociedade de Cachoeira do Sul. E os preparativos da Feira do Livro em Porto Alegre. O evento começa amanhã no Centro Histórico da capital. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Os servidores estaduais com salários líquidos de até R$ 2.000 recebem hoje seus vencimentos. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governo do estado. O pagamento contempla 160 mil matrículas, o que perfaz 47% do funcionalismo vinculado ao executivo estadual. Foi creditada ainda a penúltima parcela do 13º salário do ano de 2016 para todos os servidores, independentemente do valor líquido a receber. A quitação integral para todos os servidores está prevista para ocorrer no máximo até o dia 14 de novembro, de acordo com o comportamento da Receita neste período. O executivo compreende 342.742 vínculos efetivos, inativos e pensionistas. Amanhã começa a Feira do Livro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. A expectativa dos organizadores é de muitas promoções e grandes eventos. Mesmo em tempos de crise e espaço reduzido, os comerciantes estão animados com o movimento na região entre 1º e 19 de novembro. Centenas de pessoas trabalham para a edição número 63 da Festa da Literatura na capital. Praça da Alfândega em ritmo acelerado. Alguns livros já chegaram às estantes, mas cerca de 300 trabalhadores ainda dão os últimos retoques para o evento. As obras, digamos, grossas de infraestrutura estão terminadas. Agora a gente está no afinamento, mobiliando estandes, os livreiros estão acabando suas barracas, colocando já livros. E isso vai até o último dia, até o dia 31, vai gente trabalhando para deixar tudo pronto para o dia 1º. O orçamento da feira neste ano é de R$ 1.600.000. Em tempos de bonança econômica do país, os recursos chegavam a quase R$ 3 milhões por edição. A organização da feira adotou medidas para evitar que esta redução afete a qualidade do evento. A principal iniciativa foi diminuir a extensão da feira. Agora ela está toda concentrada na Praça da Alfândega e no Memorial do Rio Grande do Sul. Em edições anteriores, a feira se estendia pela Avenida Sepúlveda, do outro lado da Siqueira Campos. Mas, neste ano, não há nenhum estande sendo montado por lá. A gente não vai ter prejuízo nenhum em termos de programação, em termos de autores, em termos de lançamentos. A feira ela é muito forte na área de lançamentos de livros. Existe, inclusive, uma concentração para o evento de lançamentos. Muitas editoras e autores aproveitam a feira como uma grande vitrine para os seus lançamentos. O mercado editorial também foi afetado pela crise econômica e o número de títulos lançados está diminuindo. Uma consequência deste desaquecimento é que os leitores devem encontrar mais promoções. Várias editoras e distribuidores e livreiros que terão muitas ofertas mesmo, a preço reduzido. Isso é uma tendência já no cenário nacional e, com certeza, o leitor vai ter muita variedade a preço acessível. Apesar das dificuldades, a feira é um evento que gera expectativas não apenas no mercado editorial, mas também para as atividades econômicas do entorno. Este comerciante vendia de 5 a 8 mochilas por dia há alguns anos.
Hoje vende no máximo 3 por dia. Estamos atravessando uma fase difícil, né? Entendeu? Então esperemos que dê uma melhorada, que levante os money, né? Para este restaurante, que fica na Praça da Alfândega, o mês da Feira do Livro é como um 13º salário. Contratando mais pessoas assim para trabalharem, é uma feira tradicional, a gente fica num lugar tradicional. Nossas expectativas de lucro é aumentar 5% em comparação ao ano passado, né? E a gente está preparado, esperando o pessoal para vir tomar um café, almoçar, jantar. O NT Sul traz para você as vagas que estão disponíveis na agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul. Fresador, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Uma vaga para vendedor. Marceneiro, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O vereador Carlos Alberto, do Partido Progressista de Cachoeira do Sul, foi notificado pela Ordem dos Advogados do Brasil por integrar a mesa diretora da Câmara. Segundo o presidente da OAB, isso seria proibido pelo Estatuto da Ordem. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, ele pediu a renúncia do cargo de primeiro vice-presidente. Desde a mesa que eu fui eleito para a mesa diretora em janeiro, eu continuei advogando, porque, em tese, não haveria esse impedimento. Teria que ser feita uma consulta à OAB, a OAB responderia essa consulta em caso de denúncia, daí sim, com a resposta eu estaria impedido ou não. Então eu estava aguardando, como eu não tinha processos novos, eu estava aguardando, não peguei processos novos, estava aguardando então que houvesse alguma denúncia. E essa denúncia ocorreu, né? Então a OAB comunicou ao fórum de que eu estaria ocupando o cargo da vice-presidência, não tem uma decisão definitiva que eu não possa advogar, mas para evitar prejuízo aos clientes, então eu resolvi me afastar do cargo da vice-presidência para que os processos não tenham paralisação, não tenham esse troca de advogados, que isso demora muito, então eu teria prejuízo aos clientes. Então eu pensei mais na minha profissão, que sou advogado há 24 anos, e então resolvi renunciar à vice-presidência para que os clientes, na verdade, não tenham prejuízos. Essa renúncia foi feita e o senhor já fez um comunicado, aconteceu na sessão de ontem, né, a OAB? É assim, quinta-feira eu encaminhei por escrito o pedido da renúncia, da renunciando ao cargo, ontem foi aprovado pelo plenário, e já estou com a certidão em mãos, vou encaminhar à OAB agora à tarde, essa renúncia oficialmente, a certidão, e também ao fórum dizendo que eu não estou mais ocupando o cargo, e isso desapareceu, então, esse motivo que, em tese, me impediria de exercer a advocacia. Segundo o vereador, ele poderia, até o final deste ano, cumprir ainda o cargo de vice-presidente, mas preferiu se antecipar. Correto. Em tese, quer dizer, uma possibilidade, uma hipótese de não advogar. Então, eu teria que fazer uma consulta específica, no caso em concreto, a OAB expediria uma decisão, comunicando daí sim a minha essa decisão, se eu poderia ou não. Mas, então, isso pode levar 1, 2, 3 meses, e nesse período, o meu medo é que os processos ficassem paralisados, e com isso os clientes viessem a ter prejuízo. Então, para evitar prejuízo aos clientes, e até porque eu sou advogado, minha profissão é advogado, e eu estou vereador, então pensei mais na minha profissão e nos meus clientes, para que não tenhamos prejuízo nós aí, eu financeiramente no escritório, e também os clientes com o processo parado há muito tempo. Então, me antecipei e renunciei ao cargo, até porque falta um mês e pouco para encerrar o ano legislativo, e já está praticamente encaminhado o ano, então estamos tranquilos nesse sentido aí. Então, agora estou habilitado, sou advogado, não há impedimento algum, posso, a partir de hoje, continuar advogando normalmente. E por que em janeiro, ou melhor, em janeiro, quando o senhor assumiu a vice-presidência, o senhor tinha conhecimento dessa tese? Eu teria, mas, a princípio, teria que haver uma denúncia para se deflagrar um processo administrativo. Essa denúncia ocorreu agora, e o processo talvez fosse aberto agora com a minha resposta ao judiciário. Então, antes de abrir o processo, nem vai haver esse processo administrativo. Me antecipei, então, é como se fosse uma acusação que não vai ter nem processo. Então, já me antecipei, o motivo, a causa que desencadearia esse processo todo, que teria início essa tramitação, não vai existir mais, que seria eu estar no cargo. Então, não estando no cargo, não há necessidade de abrir todo esse processo aí. O senhor falou que a sua profissão é a advocacia, que apenas está vereador. Viu que neste quase um ano, financeiramente, era mais satisfatório advogar? Toda a minha vida que eu fiz profissional e
pessoal e financeira foi com a advocacia. O cargo de vereador hoje, para nossos ouvintes, nós que estamos escutando os telespectadores, o salário, a remuneração é muito baixa para as funções que a gente tem. A gente tem reuniões todos os dias, temos viagens, tivemos reunião das comissões ontem de manhã, até o meio-dia, sessão à tarde, hoje temos uma sessão especial à noite, amanhã tem um compromisso também profissional como vereador, então toma muito tempo. Então, se eu ficar só no cargo de vereador, realmente o padrão de vida baixa muito. Então, a minha profissão é como advogado, e eu vivo daí. A minha profissão, o meu sobrevivência do dia a dia do meu financeiro é como advogado. Então, e a presidência, a vice-presidência me tomava muito tempo, porque existem compromissos formais que o presidente e o vice são obrigados a participar. Então, pensando nisso, eu achei melhor também me afastar um pouco da vice-presidência. Irei trabalhar normalmente como vereador, cumprir todas as minhas missões, minhas tarefas, aqueles eleitores que nos procuram, as comunidades nos chamam, a gente vai continuar indo igual. Somente a gente vai deixar de fazer parte da mesa diretora. Gabriela, fazer um esclarecimento até para a sociedade. Está circulando que houve uma denúncia em relação ao vereador Carlos Alberto. Não é denúncia. A OAB tem um regramento, que é no Estatuto da Advocacia e da OAB, que no artigo 27 e 28, ele traz as situações em que gera incompatibilidade do exercício da advocacia. A OAB tem comissão de fiscalização e foi notificado o Dr. Carlos Alberto, como o Dr. Luciano Lara, que é secretário de governo, sobre a incompatibilidade do exercício da advocacia. O Dr. Carlos Alberto optou em não ficar incompatível e encaminhou a sua renúncia ao Legislativo da função de vice-presidente da Câmara de Vereadores e já encaminhou à OAB a certidão dessa sua renúncia. Portanto, no momento que ele renunciou, ele volta a exercer plenamente a função, a atividade da advocacia. Você falou sobre incompatibilidade, de que forma isso acontece, ou melhor, de que forma a OAB acaba concedendo o direito de continuar advogando? A incompatibilidade e o impedimento, elas estão regradas no nosso estatuto. Algumas atividades, algumas funções públicas, teve o legislador que fez o estatuto o entendimento que gera uma forma de beneficiar o profissional, que lhe amplia o leque de clientes como se estivesse captando clientela. Então, por isso que há algumas funções que é vedado, por exemplo, gerente de banco, o policial na atividade, o militar em atividade, o prefeito, o governador, o presidente da República, chefe de executivo, integrantes de mesa do Legislativo não podem exercer a advocacia nem em causa própria. E a OAB tem uma comissão que fiscaliza isso, não só por uma necessidade da classe, mas em defesa da sociedade. Se o advogado está incompatibilizado com o exercício da advocacia, qualquer ato processual que ele realizar, ele estará realizando um ato nulo, que não vai produzir efeito jurídico e prejudicará aquela pessoa que ele estiver defendendo em juízo. No caso específico do vereador, levou 10 meses. Esse tempo todo é comum? Não é que seja comum esse tempo todo. É que no momento em que a ordem percebe que há uma incompatibilidade, a ordem notifica. E, evidentemente, que nós vivemos num regime democrático, onde qualquer tipo de processo, seja judicial, administrativo, ele depende de alguns procedimentos, alguns passos. E o vereador Carlos Alberto até se antecipou à notificação e renunciou à vice-presidência da Câmara, assim que tomou conhecimento que estaria sendo notificado. O senhor falou, a fiscalização, é o dever da OAB. O senhor falou em denúncia também. Neste caso específico, houve alguma denúncia de algum colega? Não houve denúncia, isso aí foi de ofício realizado pela subseção. Nós temos um cuidado muito grande, a subseção é atenta, nós temos um inúmero caso de processos, não é esta situação da incompatibilidade, mas aproveitando o momento, nós temos inúmeros casos de processos éticos disciplinares e aqui alertar vocês como meio de comunicação, o advogado, em nenhuma hipótese, pode fazer propaganda em rádio e televisão, em jornal de forma muito restrita. Então, a nossa comissão de fiscalização é atenta e sempre que percebe isto, com ou sem denúncia, nós instauramos procedimento ético. O secretário de Governo, Luciano Lara, informou por telefone que está encaminhando sua licença junto à OAB. Ele confirmou ter sido notificado e reforçou não estar advogando desde que assumiu o cargo no primeiro escalão do governo Sérgio Gnatti em janeiro deste ano.
Nós vamos para o intervalo e a seguir a comemoração dos 100 anos de atividades da Cacisca em Cachoeira do Sul. A homenagem será para os líderes que ajudaram a escrever a história da entidade. A identificar para reconhecer e homenagear as pessoas que construíram o desenvolvimento de Cachoeira do Sul, da região, que participaram dos principais fóruns de debate e defenderam bandeiras que, ao passar dos anos, trouxeram benefícios para o setor empresarial e para a sociedade de Cachoeira do Sul. Os vereadores aprovaram na sessão de ontem a mudança do horário das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para as 14 horas em definitivo. O projeto de resolução da mesa diretora teve 9 votos favoráveis, 3 contrários, 2 ausências e 1 abstenção. A mudança quebra uma tradição de quase 60 anos do Legislativo cachoeirense, em que as reuniões dos vereadores aconteciam às segundas-feiras, às 20 horas. Já estamos de volta e você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. E o meu abraço todo especial vai hoje lá para o bairro Santa Helena, para a cachoeirense Karine Bittencourt, que nos acompanha aí todas as tardes. Obrigada pelo carinho da sua companhia, viu? E da sua família também, a mãe Verinha e o pai Ney. Um abraço a todos vocês e para todo o pessoal aí do bairro Santa Helena. Gente, os médicos do programa Mais Médicos para o Brasil, que trabalham aqui em Cachoeira do Sul, estão tirando do bolso os gastos com moradia. Este é um dever que deveria ser assegurado pelo município. Ontem, alguns deles usaram a tribuna para expor a situação e defender a criação de uma lei municipal que permita o repasse dos valores previstos na Portaria 300, que regulamenta o programa Mais Médicos. Gideão Machado chegou em Cachoeira do Sul em abril deste ano. O médico que está aqui pelo projeto Mais Médicos para o Brasil usou a tribuna popular da sessão da Câmara de Vereadores para expor o problema que ele e outros 9 colegas têm passado. Há muito bom ânimo, porque nós sabemos que um projeto é um projeto de provisão nacional de médicos, frente a uma necessidade, frente à falta. Quando eu me coloco à disposição de um projeto desses, eu venho com toda a expectativa para trabalhar. Aí quando a gente encara problemas assim, você segue na esperança e no bom ânimo de que as coisas vão melhorar. Mas no meu caso são 6 meses e agora é que eles vêm à Câmara para propor uma lei. Por isso nós estamos presentes aqui para mostrar o quanto é importante, o quanto nós estamos pendentes disso, ansiosos para que aconteça esse provimento e todas as questões se regularizem. A portaria do Ministério da Saúde assegura que o fornecimento de moradia aos médicos participantes do projeto podem ser de 3 formas: imóvel fixo, recurso pecuniário ou acomodação em hotel ou pousada. Em Cachoeira do Sul, a Prefeitura deveria assegurar este direito. O plano dos Mais Médicos, ele necessita que a Prefeitura tenha uma contrapartida na questão de deslocamento, né? Levar o médico até o local do atendimento, moradia, então a Prefeitura tem que custear o aluguel, a moradia desses médicos e a alimentação. A Prefeitura tem que pagar a alimentação. Como a gente tem uma dificuldade na questão burocrática, né, para fazer o aluguel conforme a necessidade que o médico... conforme a escolha médica, né? Conforme a escolha deles no aluguel e a questão da alimentação também, tanto com deslocamento, nós achamos que era melhor fazer um projeto de lei que contemple com que o recurso seja entregue para o médico diretamente e ele tem autonomia para buscar então o local onde quer morar e fazer o uso dos seus recursos e a Prefeitura não fique empatando a situação, assim, não fique fazendo com que ocorra a morosidade. Demora que o Matheus enfrenta desde fevereiro, quando chegou ao município. Desde o momento que eu cheguei aqui no município, já havia portaria instituída, porque no programa Mais Médicos, os médicos providos pelo Ministério da Saúde, o governo federal, devem receber as contrapartidas do município, responsabilidade do município. Nunca foi feito isso por parte do município, isso vem um atraso de 8 meses. O secretário justifica. Às vezes alguns locais não aceitam alugar para a prefeitura ou o próprio imóvel não está adequado com alguma e outra questão que nós temos que analisar e isso faz com que o médico acabe se sentindo prejudicado. Ninguém está pedindo algo a mais, nós estamos pedindo algo que já está regulamentado, é algo que acontece em outros municípios
e nós estamos no nosso direito, né, de solicitar, de aparecer, de pedir ajuda, como eu vim pedir ajuda hoje na Câmara, no nosso direito de estar bem, né, para poder proporcionar o bem à comunidade. É o que nós temos feito. Amanhã, a Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços completa 100 anos de existência em Cachoeira do Sul. Para comemorar, a CACISC resgata sua história e faz um justo reconhecimento aos personagens que marcaram essa trajetória. No dia 1º de novembro de 1917, começou a trajetória da hoje Câmara do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócios de Cachoeira do Sul, a CACISC. E para comemorar o centenário que acontece neste ano de 2017, a CACISC está desenvolvendo uma série de atividades e, para tanto, providenciou também um resgate da sua história. A Miriam Hitzel, pesquisadora responsável por esse trabalho, vai nos contar um pouquinho, um trechinho do tanto desse centenário, de muitas atividades, de muita história, de muitos acontecimentos. É isso, Miriam? Sim, uma trajetória centenária, não é? Com muitos nomes envolvidos, com períodos históricos diferenciados. E a CACISC, então, fundada no dia 1º de novembro de 1917, passou por grandes momentos históricos, grandes momentos de desenvolvimento econômico, também de decadência econômica, e se firmou e chega hoje ao seu centenário. Miriam, qual era a Cachoeira de 1917 que justificou o surgimento de uma entidade desse porte? Cachoeira, em 1917, era uma cidade muito pujante. Estava experimentando já as primeiras consequências de uma lavoura de arroz já muito fortalecida. Então, já começavam a surgir as indústrias voltadas para a lavoura de arroz. O comércio estava se fortalecendo muito e também os serviços começavam a ser prestados com qualidade. Então, essa cidade precisava se organizar, precisava ter uma entidade que congregasse todos os empresários, dando um direcionamento, não é, para as suas atividades, para o seu fortalecimento. E havia no país todo um incentivo à formação e à criação das praças do comércio, que era o nome mais utilizado na época para o tipo de entidade que congregasse o empresariado ligado à indústria e ao comércio. Miriam, há que se destacar que durante todo esse tempo de trajetória da CACISC, a entidade não parou de funcionar, né, com altos e baixos, tantos que houveram nesse caminho todo, né? Sim, ela sempre funcionou. Há com certeza momentos em que o trabalho deles e a atuação deles foi um pouco reduzida em razão de outros eventos, não é? Por exemplo, quando ela foi criada, estava em plena Primeira Guerra Mundial. Depois enfrentou toda a recessão de 1929, não é? Que teve repercussão no mundo inteiro e Cachoeira não fugiu disso. Enfrentou todos os problemas da enchente de 1941, os problemas enfrentados pelos lavoureiros, pelo pessoal que também atuava na agricultura, mesmo que ainda não integrassem, na época, a Associação Comercial, que já era outro nome. Mesmo assim, a CACISC se manteve e lideranças fortes que não deixaram, não é, esta chama que alimentava a entidade se apagar. Bom, começou como comércio, né, uma entidade ligada ao comércio, mas com o tempo trocou de nome, teve várias denominações e também o seu leque de atuação, de abrangência, aumentou. Sim, a CACISC hoje congrega vários segmentos, não é, produtivos, e ela, logicamente, teve que se adaptar, porque também todas as exigências voltadas para esses diversos segmentos, elas foram mudando, essas exigências, ao longo do tempo. Então, as entidades, elas tendem a congregar, não é, toda a área produtiva, a área de comércio e a área de serviço. E a CACISC faz isso hoje. Que nome já teve a entidade, Miriam? Já foi, primeiro Praça do Comércio, em 1917, depois ela passou para a Associação Comercial, depois Associação do Comércio e Indústria e, finalmente, CACISC, que é o nome que congrega todos esses segmentos que tu citaste, né? O agronegócio, comércio, indústria e serviços. Para a gente finalizar, Miriam, nesse período de pesquisa, nesse mergulho na história da CACISC, que essência tu percebeu da entidade que possa definir todo esse trabalho desenvolvido nesses 100 anos?
Eu acho que a essência talvez seja o compromisso, não é? O compromisso com o desenvolvimento da cidade, o compromisso com grandes bandeiras que a cidade teve, tanto que a CACISC, independente do nome que ela portava na época, ela sempre apoiou os grandes eventos que aconteceram em Cachoeira, a começar pela primeira Festa do Arroz, em 1941, depois a Sexta Festa Nacional do Trigo, a própria FENARROZ, e a CACISC também se envolveu em grandes bandeiras comunitárias. Então, o compromisso com o crescimento e o desenvolvimento da cidade é uma das bandeiras da CACISC. E como 100 anos não é para qualquer um, não é todos os dias que se comemora, estamos aqui com o presidente da CACISC, Paulo Alex Falcão, para saber um pouquinho mais sobre de que maneira a CACISC comemora, marca esses 100 anos de atividade de existência. Inicialmente reunindo informações sobre a trajetória destes 100 anos e identificando as pessoas que marcaram os principais fatos e os momentos da CACISC para podermos, neste momento, reconhecer essas pessoas e engrandecer este ato de comemoração aos 100 anos. O foco da CACISC neste momento é o reconhecimento e o resgate dessas lideranças. Perfeito. Reconhecer, identificar para reconhecer e homenagear as pessoas que construíram o desenvolvimento de Cachoeira do Sul, da região, que participaram dos principais fóruns de debate e defenderam bandeiras que, ao passar dos anos, trouxeram benefícios para o setor empresarial e para a sociedade de Cachoeira do Sul. Alex, a gente vê também que a CACISC, para comemorar, para marcar esse centenário, se preocupa também com a formação de lideranças e, para tanto, vai ter um fórum de líderes também que vai ser o destaque da programação. Isto, coordenado em Cachoeira do Sul pela nossa diretora vice-presidente Cecília Chaves, trazendo o 7º Fórum de Líderes, que é promovido e organizado e coordenado pela Federasul, com a presença da presidente Simone Leite, e mais os 2 vice-presidentes que são responsáveis pelo desenvolvimento desta ação no estado do Rio Grande do Sul, buscando o engajamento cívico das pessoas nos debates que são relevantes para o desenvolvimento da sociedade. Onde acontece esse evento? O 7º Fórum acontecerá no auditório do Cindy Lojas no dia 1º de novembro, das 14 às 17 horas, com a entrada franca. À noite, então, um momento festivo. À noite teremos um momento festivo, onde iremos prestar as homenagens às pessoas. Será na Sociedade Rio Branco e terá o lançamento de um documento, um livro contando a história destes 100 anos da CACISC e do contexto de Cachoeira do Sul e o estado do Rio Grande do Sul. Falcão, para ti, o que representa, enquanto pessoa, enquanto empresário, estar à frente dessa entidade no ano em que completa 100 anos de atividades? Uma alegria muito grande poder ajudar a organizar um evento que irá homenagear pessoas brilhantes que se dedicaram e se doaram enquanto tempo e recursos financeiros para construir uma entidade que tem um valor relevante para a sociedade cachoeirense. Dia de sol e céu claro nesta terça-feira em Cachoeira do Sul. Tarde ensolarada e sem previsão de chuva. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. O feriado de quinta-feira terá sol, calor, céu claro e sem a presença de nuvens. Não deve chover. Mínima de 14 e máxima de 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Nuvens aparecem no estado, mas o sol será a condição dominante. Será mais uma jornada de temperatura agradável para o último dia do mês de outubro. Durante a tarde, o vento do quadrante sul sopra fraco e moderado devido ao ingresso de uma massa de ar mais frio. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24.
Hoje, 31 de outubro, completa 500 anos da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. E às 10 horas da noite, você acompanha um documentário produzido pelo jornalismo da TV Novo Tempo. A Reforma que mudou o mundo retrata os impactos do movimento ainda vistos nos dias de hoje. O especial foi gravado em 6 países e traz imagens riquíssimas de lugares marcantes na história da Reforma e na vida de Martinho Lutero. Veja um trechinho agora do especial. 500 anos depois, as consequências da Reforma Protestante são sentidas na política, na economia, na educação, na sociedade. E o jornalismo Novo Tempo foi descobrir como o movimento religioso mudou o mundo. A Reforma que Mudou o Mundo é um projeto especial do jornalismo Novo Tempo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que lembra a importante história protestante e as consequências do movimento religioso em toda a sociedade. A nossa equipe gravou no Brasil e em outros 5 países para mostrar o impacto mundial e diversificado que houve decorrente de um protesto que começou na porta de uma igreja. Na Alemanha, conhecemos a cidade onde Lutero viveu, trabalhou e espalhou as ideias que tinha a respeito do que deveria mudar na igreja. Na Suécia, mostramos as características de uma sociedade que por quase 400 anos teve um elo oficial entre o Estado e a Igreja Protestante. Nos Estados Unidos, descobrimos o impacto de um país formado por protestantes desde o período de colonização. Fomos também ver o outro lado da história, a parte que foi alvo dos protestos, a Igreja Católica, que hoje tem um país próprio, o Vaticano. O fato de ser encravado na cidade de Roma mostra a relevância que tem em toda a Itália. Em todos esses lugares, é possível ver como a fé não se restringe ao ambiente sagrado. As crenças se traduzem em ações no cotidiano de cada comunidade. Por isso, entrevistamos especialistas de diferentes áreas, como líderes religiosos atuais e doutores em teologia, história, sociologia de algumas das principais universidades do mundo, como Harvard e Yale e a Universidade de Estocolmo. E as reportagens que vamos apresentar lembram a história para abordar uma reflexão atual sobre a sociedade. A reforma atingiu o objetivo? As mudanças foram positivas? O mundo precisa de uma nova reforma? Esses e outros questionamentos vão ser respondidos no documentário A Reforma que Mudou o Mundo, no dia 31 de outubro, às 10 horas da noite, e também em uma série especial dentro do Revista Novo Tempo, a partir do dia 3 de novembro. E depois do intervalo, você vai ver a influência do protestantismo na cultura. O documentário produzido pela UBRA, A Reforma através da Arte. Quando nós falamos de reforma luterana, uma das questões básicas e importantes que nós temos que falar sempre é sobre a questão da liberdade. Houve uma transformação em todas as áreas do conhecimento. Desde os seus primeiros escritos como reformador, Lutero passa a enfatizar a importância da educação das crianças e dos jovens. O Lucas Cranach é uma engrenagem dentro do processo da reforma. É inegável que o movimento liderado por Lutero, que hoje completa 500 anos, trouxe consequências para todos os setores da sociedade moderna, principalmente pela defesa das liberdades individuais. Em comemoração à data, a Universidade Luterana do Brasil produziu um documentário, A Reforma Luterana através da Arte, e você acompanha o especial a partir de agora. Quando nós falamos de reforma luterana, uma das questões básicas e importantes que nós temos que falar sempre é sobre a questão da liberdade. Houve uma transformação em todas as áreas do conhecimento. Desde os seus primeiros escritos como reformador, Lutero passa a enfatizar a importância da educação das crianças e dos jovens. O Lucas Cranach é uma engrenagem dentro do processo da reforma. Quando nós falamos de reforma luterana, não é possível tirar a base
a base que os reformadores colocaram, que aliás não é nenhuma base nova, é simplesmente uma reforma, ou seja, alguma coisa tinha se tornado desproporcional, desconexa, descontextualizada. Então Lutero e os que estavam junto com ele, quando trazem de volta os grandes fundamentos que a Igreja havia esquecido, ou seja, somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura, esses 3 fundamentos, eles na verdade não são novos, eles são simplesmente recolocados no seu lugar. As instituições religiosas, aqui eu me refiro à igreja, aos conventos, aos mosteiros e outras instituições, elas tinham um lugar central na organização da sociedade, na organização da cultura. Lutero, quando chega e vem falar sobre a liberdade e a utilização da Escritura Sagrada como uma centralidade do pensamento das pessoas e dos cristãos em especial, ele mostra que nós temos liberdade para agir de acordo com a consciência que nós temos. Então, a pintura realmente hoje, vista em vários quadros, nós vemos isso, né? Esse poder libertador da palavra, esse resgate à salvação pela fé, né? E, por tudo, propagação da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Isso se vê na expressão das pinturas, isso se vê na posição das pessoas frente à cruz, isso se vê no significado que também Lucas Cranach dá às suas imagens. E por isso ele é tão importante também hoje no contexto da reforma luterana. Que Lucas Cranach era o fotógrafo da corte e ele era, além de ser artista, também empresário, pessoa influente na sociedade. Ele é uma engrenagem básica para tornar a reforma, divulgar essa reforma a todos os níveis. Era o pintor oficial da corte de Frederico III. Frederico, também chamado de sábio, ele foi sábio não só no nome. Ele trouxe primeiro Lucas Cranach como artista, depois ele traz a Martinho Lutero. E essa sincronização dessas pessoas nesse momento histórico produz que Lucas Cranach tenha um espaço muito importante na divulgação da reforma também. Se trazemos para esse momento essa perspectiva, seria mais ou menos como que o computador no nosso uso ou as redes sociais. Lucas Cranach coloca a reforma nas redes sociais daquele momento através das suas pinturas. Olhar para as questões das representações associadas à infância e à juventude, no contexto da reforma, nós queremos nos ocupar especificamente com o altar da Igreja de Santa Maria de Wittenberg, que foi uma obra produzida no ateliê de Cranach no ano de 1547. Isso já é um ano após a morte de Lutero. O quadro base, o quadro de baixo que forma o cimento, mostra Lutero pregando as pessoas de um lado, o próprio Lucas Cranach aparece também de um lado. Traz no centro o Cristo crucificado, de um lado o pregador que aponta para Cristo, baseado na Escritura Sagrada, ou seja, na fonte do conhecimento teológico, do conhecimento cristão. Esse Cristo crucificado não é um Cristo estático, ele tem uma túnica que parece que está em movimento, poderia inclusive simbolizar a vida que não vai, e o Espírito Santo que fortalece a fé de cada um. E de outro lado, a comunidade que não dirige o seu olhar para o pregador, mas que dirige o seu olhar para o Cristo crucificado, para o centro da mensagem salvífica do Evangelho. E essa comunidade, ela traz pessoas de todas as faixas etárias, traz homens, mulheres e traz também crianças. Essas crianças têm acesso direto à salvação. Esse quadro é a base da igreja, que aparece depois com 3 quadros em cima dessa base. Um dos quadros é a Santa Ceia, onde aparece a forma da comunhão muito simbolizada através dessa nova forma de pintar. Uma mesa redonda, onde aparecem então os discípulos. O Judas está já com o pé para fora dessa comunhão, aparece com uma roupa diferente.
E Lucas, como fazia questão de marcar, incorpora alguns elementos da realidade. Coloca nessa mesa também Martinho Lutero. Martinho Lutero aí aparece com barba quando ele saiu do castelo de Wartburgo, onde estava sequestrado, e fez a tradução da Bíblia para o alemão. E justamente Lutero é servido com um cálice da Santa Ceia pelo filho de Lucas Cranach, que era Lucas Cranach, o jovem. O altar traz também um quadro retratando a instituição do batismo, onde aparece o reformador Philippe Melanchthon segurando um bebê sobre a pia batismal. Esse bebê está no centro do quadro, né? Ele tem ao seu lado uma pessoa que é um auxiliar de Melanchthon no batismo. Ele segura o livro litúrgico a partir do qual então aquele batismo é celebrado, e essa pessoa que está ali não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio príncipe eleitor da Saxônia. Então isso mostra até mesmo a principal autoridade secular naquele contexto de entrada para a cristandade, que é o batismo efetivamente, onde uma criança é colocada no centro da ação. A própria autoridade civil, a autoridade secular, então colocada em uma função de serviço para essa criança que está ali. Depois aparece o que na época também se entendia como um dos sacramentos, que é a confissão. Aparece o pastor de Lutero, o pastor da congregação, onde Lutero também estava trabalhando, Bugenhagen, e aí aparece uma pessoa vestida com trajes mais nobres, e aí aparece de mãos amarradas, como uma pessoa que não se arrepende e não é perdoada. Enquanto do outro lado aparece a chave de perdão dos pecados para essa pessoa que sim está arrependida. Lutero vem trazer a ideia de que nós, em Cristo, nós somos salvos. Somente através de Cristo nós somos salvos. E essa salvação diante de Deus coloca o ser humano numa outra dimensão, uma dimensão que não havia mais na Idade Média tardia. Ou seja, o ser humano, diante de Deus, é responsável pelos seus próprios atos. A xilogravura era uma matriz feita naquele momento em madeira, depois também foi feita em metal. A origem de tudo não é da Alemanha, mas vem da China. E Lucas Cranach, com seu grupo de alunos, seu estúdio, sua escola de artes, ele produz materiais que sejam de fácil duplicação. As pinturas também eram uma forma de mostrar a arte através do que ele preparava de histórias da Bíblia ou cenas da Bíblia, mas também a xilogravura tinha uma outra dimensão, porque ela passava a ser mais popular. Era mais fácil fazer uma cópia de uma xilogravura e imprimir, e isso dava acesso às pessoas, ao povo em geral. As obras de arte, enquanto estavam em algumas igrejas e bem longe do acesso do público, as xilogravuras estavam na mão das pessoas. Dentro dessa perspectiva da transformação, do resgate à liberdade, do conceito de que nós temos em Deus um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus justo e que nos declara justos através da fé. Também foi colocado em imagens através do pintor holandês Rembrandt. Ele também é conhecido, e por muitos ele é tido como o pintor da Reforma também. Ele coloca muito claramente aspectos da natureza que glorificam a figura e o poder de Deus Criador, e coloca também um Cristo na cruz, e ao verter-se sangue das suas veias, ele retrata sangue que nos purifica de todos os pecados e que nos liga ao Deus amoroso. Dürer foi um humanista, um artista. Quando esteve em Veneza, ele pintou em 5 dias um quadro retratando a história de Jesus aos 12 anos em Jerusalém, no templo.
E ele mostra uma cena muito compacta. Jesus, ele está cercado pelos doutores e professores da lei, todos bem mais velhos, pessoas muito velhas. Esse é um contraste do quadro, o contraste da infância. Apesar de tudo, Dürer coloca, então, Jesus no centro do quadro, né? Ele ocupa exatamente o centro do quadro, suas mãos falam, suas mãos mostram alguém que está em pleno debate, que está argumentando para a admiração dos doutores e professores, né? E representam justamente alguém, uma criança, que tem acesso ao conhecimento e que impõe esse conhecimento perante aqueles que, no contexto da sociedade, se apresentavam como as principais autoridades em termos de conhecimento, como os intermediários em termos de conhecimento. Essa representação de um menino, que é alguém que argumenta de igual para igual, que fundamenta a sua argumentação, certamente traz a perspectiva de Dürer de que é necessário renovar o pensamento, renovar as perspectivas, né? Algo extremamente alinhado com o próprio movimento da reforma. O hino Castelo Forte é Nosso Deus é um dos maiores hinos da história do cristianismo. Lutero teria escrito esse hino, composto por volta de 1521, quando ele fora convocado pelo imperador Carlos V para a Dieta de Worms. A Dieta de Worms marca uma época importante porque quando se dirigia para aquela dieta, que na verdade era a grande assembleia onde se decidiam as coisas da igreja e do poder do Estado, Lutero compôs esse hino com base no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a água ruja e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Johann Sebastian Bach dispensa muitos comentários e explicações. Ele se fala por si só, ele é conhecido no mundo como um dos maiores compositores de toda a história. Ele é filho de luterano, os pais deles teriam vindo para a Saxônia, se mudado para lá, e ele, desde muito, sofre fortemente a influência dos conceitos e da ideia do luteranismo. E como compositor, e fez isso inúmeras vezes, várias vezes, ele se utilizou muito de escritos de Lutero. A que mais se destaca nesse contexto é a cantata de número 80, que é conhecida como a cantata da Reforma, onde ele utiliza exatamente o hino do Castelo Forte, Nosso Deus, como fonte inspiradora. E, evidentemente, isso deu uma abrangência muito grande também para as verdades defendidas por Lutero. Precisamos olhar isso hoje, muitas vezes, novamente, e compreender o que é isso. Em primeiro lugar, olhar novamente que a liberdade ela está centrada principalmente na palavra de Deus.
Isso é um fator indiscutível para qualquer comunidade luterana. Se não olhar isso, não vai entender o que é liberdade em Lutero e muito menos na Bíblia, obviamente. Possivelmente Lutero com Cranach vão trabalhando depois um outro logo, que é a chamada Rosa de Lutero, onde aparece uma flor, que na época simbolizava a paz, a harmonia. Em cima dessa flor aparece o coração, marcado ou selado por uma cruz, que é o sacrifício de Jesus. Então a harmonia, o coração que é o motor da vida, tudo isso tem uma marca, a cruz. Isso está sobre um fundo azul que simboliza tanto o céu como o batismo e cercado por um anel dourado, o metal mais importante, onde então simboliza a eternidade. Desse símbolo luterano sai o que nós temos na nossa universidade, o logo da UBRA. Quando nós falamos do brasão da UBRA, essa frase é muito bonita. A verdade vos libertará, um versículo bíblico maravilhoso e muito bem escolhido para um brasão. Quando nós olhamos a natureza, quando nós estudamos as forças da natureza, todas essas forças que nos fazem viver e pelas quais nós estamos aqui no tempo e no espaço, isso é uma verdade. É uma verdade científica que deve ser estudada e uma universidade tem esse comprometimento. A excelência na verdade, a excelência no estudo e a excelência realmente nessa liberdade que é a verdade e de poder dizer a verdade que se tem. Portanto, a verdade vos libertará. O conhecimento e principalmente a compreensão é muito útil. Quando hoje olhamos a história da Reforma e a história da arte, precisamos ver que a arte nesse momento expressava o que hoje os meios de comunicação trabalham com mais intensidade. Podemos dizer que o Facebook de Lutero era Lucas Cranach, porque ele divulga as ideias de Lutero e torna conhecida a cara de Lutero em outros ambientes também. Até então existia uma relação de artes que permeavam as igrejas da época, cheias de santos, cheias de esculturas e de ídolos, como Lutero mesmo definia. Né? E com a grande descoberta de um Deus justo, um Deus amoroso e o resgate à Escritura, à Bíblia, à Palavra e da justificação pela fé, que são as bandeiras da Reforma Luterana e a grande descoberta do momento no século XVI, evidentemente que houve também uma mudança naquilo que se tinha de enfeites dentro das igrejas. Aos poucos, então, as esculturas, as pinturas de santos, os ídolos, eles foram sendo retirados, porque o acesso a Deus era um acesso livre, um acesso de liberdade. Se nós olharmos uma igreja cristã arquiteturalmente bem preparada e organizada, nós vamos ver que tem uma porta aberta, um tapete vermelho que vai até o altar. Isso tem um significado muito importante no cristianismo. Isso significa que qualquer pessoa, independente de qual seja a sua situação social, a sua maneira de ser, a sua identidade, enfim, qualquer pessoa no planeta tem direito de enxergar o altar, onde na centralidade do altar tem um crucifixo, que significa que Jesus Cristo morreu por ele. Então, isso significa que um movimento que acontece no âmbito da religião, como foi inicialmente a reforma luterana ou a reforma protestante, será um movimento que impactará o conjunto da sociedade. As contribuições inevitáveis também da reforma, a unificação do dialeto alemão, por exemplo, né? A tradução da própria Bíblia, que era a preocupação de Lutero, que a Bíblia tivesse acesso, fosse acessível ao povo e fosse compreendido a sua leitura. A mudança na liturgia e na forma de culto, que até então é bom lembrar, né, era uma mensagem em latim, né, que o povo não conhecia, não entendia, enfim, apenas se submetia de certa forma. E se nós hoje examinamos as obras de história da educação, história da pedagogia, todas elas colocarão
a reforma como um dos pilares, aquilo que nós hoje entendemos como a era moderna ou a modernidade, onde a educação e a alfabetização estão no centro do interesse. Muito bom. Lembrando que hoje à noite tem um documentário A Reforma que Mudou o Mundo. O especial foi gravado em 6 países e traz histórias e imagens de lugares marcantes da Reforma e de Martinho Lutero. É hoje às 10 da noite aqui na TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Eu te vejo amanhã novamente. Até lá!